Então, recapitulando aí, estamos na reta final da matéria. Próxima aula a gente finaliza. A próxima aula é bem tranquilo, porque é configuração para impressão. Tá, imprimir o documento, você cria uma apresentação. Às vezes você vai dar um seminário e você precisa imprimir, né, esse material para a galera. Então, a próxima aula a gente vai ver revisão da apresentação, ver impressão, tá bom? E também a gente já vê também um pouquinho de revisão do módulo para a prova, tá bom? Geralmente as provas eu sempre costumo dar duas, uma teórica e uma prática, tá? Então se preparem aí para uma prova teórica de pelo menos 20 perguntas. Já vão se preparando aí de forma emocional e acadêmica para a mesma. E a provinha prática não tem muita dificuldade, não tem muito desafio, porque vocês já estão mandando benzaço aí nas atividades. Certo? Oi? O que foi? Não entendi. Dá um alívio, né? Certo, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa antes de a gente começar? Não? Tranquilo? Então, vamos lá, tacar-lhe pau aí. Ainda tem uma pessoa que não está no ao vivo, hein? Eu não consigo descobrir quem é o indivíduo ou a indivídua, mas tem uma pessoa que não está no ao vivo. Mas vamos lá, vamos embora. Não, isso não pode. Opa, espera aí que eu peguei o programa errado aqui. Trocar aqui a visualização. Vamos lá. Meio estranho aí, né? Bora lá então, gente. Bom, vamos lá. Vamos entender o enredo da aula de hoje. A aula de hoje, ela também tá interligada aí a muitas situações que vocês vão vivenciar ainda no corpo fazendo parte, né, do grupo de corporativo dentro da empresa, tá? A gente viu sobre gráficos em algumas aulas anteriores, que é apresentar gráficos, né, informações de dados e basear esses dados em um visual, que aí envolve o gráfico, né, que é a parte visual dos dados. E não podemos deixar de lado trabalhar com as tabelas e também trabalhar aí com o que hoje é chamado, com o que hoje é conhecido como Smart Art. Mas vocês vão ouvir e já conhecem, né, como diagramas e organogramas. A Microsoft só mudou o nome, tá? Da ferramenta. Essa ferramenta a gente vai trabalhar aqui na guia Inserir, tá? Na guia Inserir, a gente tem esse carinha aqui, ó, Smart Art, tá bom? Então, o que seria o Smart Art pra gente? O Smart Art, ele é o diagrama, ele é o organograma, mas a gente consegue trabalhar com Smart Art para outros itens também, tá? Porque o que seria um diagrama? Né? Um diagrama nada mais é do que você representar um processo, representar uma sequência. O organograma, ele já serve para a parte de organizar, né? Por isso que é chamado de organograma. É organizar uma hierarquia, tá? E os diagramas, eles são utilizados para a gente poder criar e gerenciar processos, etapas, tá bom? Então a gente tem aqui no Smart Art, lá no menu Inserir, repetindo, né? Guia Inserir, Smart Art, assim que você clicar, ele vai aparecer aqui pra gente. Os Smart Arts, eles vão depender muito da sua necessidade
para o que você quer utilizar naquele momento. Eu vou mostrar para vocês o que acaba sendo mais funcional, que geralmente a gente acaba usando muito, principalmente para representar hierarquias, cadeias, né, hierárquicas, né, cadeias de lideranças. Então nós temos aqui um Smart Art chamado hierarquia, tá? Então, você tem aqui alguns modelinhos, tá? Alguns layouts aqui de organogramas aí baseado em hierarquia, né? Então você pode escolher um, tá? E a partir do momento que você escolhe esse, a gente pode aplicar as formatações, além de inserir a formatação cabível, tá bom? Então vamos lá. Então aqui eu tenho, por exemplo, um início, tá? Ele não está aqui pronto, porque a gente pode aumentar ou pode diminuir de acordo com a necessidade. Se a gente for montar aqui, por exemplo, vamos trazer uma situação nossa real, né? A gente vive num país de sistema democrático, né? Aonde o chefe maior, né, o que representa, né, o nosso país perante ao mundo é chamado de presidente, certo? Dentro das empresas também existe o presidente, que é o que está lá no topo da cadeia hierárquica, né, de poder da empresa. Depois, a gente tem lá o vice, né, geralmente, vice-presidente. Tá? E aí, a gente tem, abaixo do vice-presidente, nós temos lá os 3 poderes, né? Que é o legislativo. Opa. Oi? Executivo e o judiciário. Tá? Isso no topo, né? Então a gente está falando do Senado, né, do Parlamento, do Superior Tribunal Eleitoral, Superior Tribunal, né? Nós temos aqui, certo? Se a gente for colocar aqui, embaixo aqui do Legislativo, existem coisas abaixo, existem outros poderes, né, que estão abaixo do legislativo. Caso você precise continuar essa cadeia hierárquica, tanto para baixo, quanto para cima, quanto para o lado, a gente precisa adicionar as formas aqui, ó. Tá? E aí você tem algumas formatações aqui, se você quer elevar ele acima ou abaixo, né? Então você vai clicar na forma que você quer colocar. Você vai clicar ali na forma e aí você vai poder adicionar aqui, ó. Então você pode adicionar a forma depois, antes, acima, abaixo ou de forma como um assistente, tá? Então se você for inserir a forma, você pode inserir a forma e verificar como que ela vai ficar, tá? Então aqui você tem uma forma, né? Toda. Você pode estar inserindo. Tá vendo? Você pode continuar inserindo subobjetos aqui dentro da hierarquia, tá? Aqui é a mesma coisa no executivo. Se a gente for pegar aqui, ó. Opa, não era bem aqui, aqui. Tá vendo? Você consegue clicar e inserir. Se esqueceu, precisa inserir mais algum aqui do lado. Opa. Abaixo, por exemplo, você vai colocando aqui. Então, assim que você criou, assim que você
pôs aqui, começou a criar a cadeia, né? Aqui a gente pode também utilizar, acho que todo mundo já fez, se não fez vai fazer algum dia na vida, aquela chamada árvore genealógica. Calma, rapaz, não falei que você vai fazer isso, só se tem um exemplo. Tá sofrendo aí? Tá? Já sofreu, que bom, né? O raio não cai duas vezes na cabeça. Então você pode colocar lá, por exemplo, quem é lá por parte da sua mãe, onde começa a sua árvore, né? Por parte do seu pai, onde começa. Então você pode estar criando aqui, certo? Então você criou aqui as opções, colocou os itens. Você tem aqui a parte de formatação, tá? Então a gente tem alguns modelos, até legais, né, interessantes. Aqui você tem a questão de cores, mas nada impede de você formatar de forma manual, tá bom? Você pode clicar aqui, né? Pode clicar e mudar o preenchimento da sua forma, tá? Mas aqui na guiazinha designer, você pode trabalhar com eles. Caso você não gostou desse e quer mudar, você vai lá e escolhe outro. Tá? Você vai escolher o que mais for viável para aquele momento, na hora que você está criando a sua apresentação. Então aqui a gente vai utilizar, estamos trabalhando com Smart Arts, tá? Então aqui o diagrama, que é de hierarquia, né, hierárquico, vocês vão poder trabalhar para representar uma cadeia de comando, tá? Uma cadeia hierárquica de comando, de processos. Então aqui é um exemplo. Além desse aqui, vamos lá de novo no inserir Smart Art, a gente tem um que é chamado de ciclo, tá? O que seria um ciclo? E aí? Isso é algo que se repete. Por exemplo, toda semana eu tô aqui. oi? Toda semana eu tô aqui, sem desistir. Não, oi? É uma rotina, mas você nunca volta para o princípio. Você vem aqui toda aula, mas toda aula você está fazendo algo novo. Então ele não é um ciclo, porque um ciclo é algo que se repete. Por mais que você repete o horário, você repete o local, você não repete a roupa, você não repete as pessoas, você não repete o momento, você não repete o conteúdo, tá? Então o de ciclo ele não encaixa nesse exemplo que vocês colocaram. Mas tem algo que aconteceu muito nesse final de semana, que foi o quê? Aconteceu muito esse frio. Choveu. A chuva não é um ciclo? Quais são os elementos da água, né? Os estados físicos da água? Quando ela evapora, gelo. Gasoso, sólido Que você ficar falando essas palavras não. E o líquido? e o líquido, né? De líquido vocês entendem bem, né? Então, esse aqui é o de ciclo, tá? É algo que você sempre, de certa forma, ele sempre vai voltar ao seu estado inicial, tá? O de ciclo, ele também é utilizado na reciclagem, tá? Só que na verdade é aquela pirâmide, né? Mas a pirâmide ela tem o mesmo sentido de ciclo, porque se você for pegar o papel, o plástico, o metal, qualquer coisa, você sempre consegue fazer com que ele volte ao seu estado inicial, tá? Então, É aquele dali, ó. É uma pirâmide. isso aqui é uma pirâmide. A gente pode colocar esse daqui, por exemplo, tá bom? Então você vai escolher qual que você quer. Ele tem aqui diversos
layouts, né? Logicamente que cada layout ele vai ser utilizado para um momento. Então vamos lá. Escolher esse daqui mesmo, que é o padrãozito, né? O padrão aí. E aí você pode colocar. Aqui eu estava falando da água, né? São só 3, então você tem A gente exclui. Aí, aqui no caso, a gente vai excluir, né? Então, você vai lá e exclui. Tá bom? Então, você tem aqui, aí você pode escolher, né? Uma formatação que ele te dê aqui. Tá? Então, esse daqui a gente utiliza para exemplificar algo que sempre vai voltar ao seu estado original, né? Temos um outro aqui, que é o de pirâmide. Aonde que vocês já viram esse de pirâmide aqui? alimento. Né? Principalmente na parte nutricional a gente encontra esse, né? Então você tem lá a pirâmide, aonde você pode representar aqui na pirâmide. Você vai determinar, tá? Então você tem lá um exemplo, que lá na base da pirâmide é o que mais você tem que consumir, que seriam os vegetais, né? Os grãos, né? E aí vai subindo. Então você pode representar aqui pela pirâmide. Você pode representar também na pirâmide uma hierarquia, nada impede, tá? Presidente, vice-presidente, né, supervisores, você pode criar também. Oi? Não é qualquer coisa. Dentro dos setores, se for dentro da empresa, você precisa saber quais são os cargos que tem na empresa, né? Entendeu? Então aí você vai criando ou por setores ou por cargos. Então você pode colocar. Tá. Tá. Mas isso é interessante. Tem muitas empresas que colocam isso, tá? Que colocam isso por quê? Porque não é porque você está na base que você não possa chegar no topo. Então, isso serve-se de uma análise para você mesmo. Né? Então, às vezes, a gente não conhece a hierarquia da empresa que a gente está. Né? A gente não conhece. E isso é um erro muito grave para quem está entrando na empresa. Porque isso é fundamental para você analisar até onde você pode chegar. Ou até onde você está disposto a chegar. Tá? Então é importante. Importante a gente saber conhecer aí. Tá? Então nós temos aqui os tipos de Smart Arts. Estou curiosa para saber o que é aquela matriz. A matriz é o nome que ele dá para esse tipo de diagrama. Tá? Aqui são só os nomes. São os nomes que são dados. Tá? Então você pode. Tem um legal aqui, peraí. Ó, esse daqui é legal. Esse daqui, deixa eu colocar um novo aqui, ó. Cadê? Ih, sumiu. Cadê, gente? Pera aí, galera. Eu tinha escolhido um aqui e sumiu agora. Aqui, achei. Ufa. Esse daqui, por exemplo, ele tem uma seta e ele tem ali os quadros. Isso indica o quê? Indica uma sequência. Tá? Uma sequência. Então, isso daqui representa um processo. Então, por exemplo, se a gente for pegar um processo industrial. Tá? Uma empresa que produz suco de laranja. Tá? Ou derivados, né, da laranja. Qual que é o primeiro processo aqui? Pegar a laranja. A laranja.
Então, tudo começa pela laranja. Aí o próximo processo, dentro da indústria é o quê? É você fazer a higienização do produto. Então, aqui tem a higienização do produto. Legal. Aí aqui você tem o quê? Próximo item. A extração do suco, né? Extração do suco. Tá? Aí depois da extração do suco, você tem lá o processo de pasteurização, né? Que é você eliminar qualquer tipo de bactéria, germe que tenha no produto. Você foi imaginando pasta. Oi? Pasta, tá? E aí depois você tem o quê? Depois, se for somente o suco, você tem o envasamento desse suco. Que é você colocar onde? Você colocar na caixinha, na garrafa, tá? Ah, não, vai, sei lá, vai pra geleia. Então o suco vai virar a geleia. E da geleia vai pro envasamento. Então, essa sequência é uma sequência que não pode ser quebrada. Tá? Se você quebrar algum passo dessa sequência, você lá no final, o produto, você não tem a qualidade. Então isso daqui, você pode utilizar, por exemplo, para exemplificar um processo. Etapas e sequências de um processo. Tudo bem? Então aqui a gente tem esse tipo de diagrama. Então, vocês durante a vida de vocês aí, acadêmica, vocês vão usar bastante. Vão trabalhar com alguns mais, outros menos. Mas vocês vão trabalhar sempre com, em algum momento, com os diagramas e organogramas. Esse daqui, né? Também é processo, também é sequência. Tá? Tem alguns layouts legais. Aqui também, ó, de processo. Ó, processo. Me lembra a reciclagem. Qual? Esse aí. A professora me ensinando como era que fazia. Tá? A reciclagem é um processo. Entendeu? Você separar o material, né? Então, você tem o de processos aí. Bem legais. Perguntas aí, gente? Oi? Não? Alguma pergunta aí, gente? Galera do online? Tem alguma pergunta, gente? Certo, vamos continuar então aqui, gente. Próximo item são as tabelas, tá? A gente não trabalhou ainda com tabela. O que é uma tabela? Aqui na guia inserir, tá bom? Inserir tabela. A tabela nada mais é do que um conjunto de linhas e colunas, tá? E essas linhas em colunas, elas têm a finalidade de a gente organizar informações. Então, a gente trabalhou com tabelas na hora que a gente foi criar gráficos. Porque tudo parte da tabela. A gente precisa organizar essas informações para, a partir daí, a gente possa criar um gráfico. Só que aqui no PowerPoint, a gente tem que criar separado. O gráfico é uma coisa, a tabela é outra. Porque lembrando que para criar o gráfico, a gente precisa importar as informações de um outro programa, que é uma planilha eletrônica. Então a gente pode inserir a tabela pelo modo prático aqui, fazendo a visualização das linhas e colunas, ou eu prefiro sempre vir aqui no menu inserir. Eu acho mais fácil. Inserir, e aí aqui você vai determinar o número de linhas e o número de colunas. Então, por exemplo, eu quero criar um boletim de notas, né? Então, eu vou determinar quantas colunas eu quero e quantas linhas eu quero. Então, ok. Então, tá aqui, ó, tem uma tabelinha aqui. Nada impede dessa tabela a gente inserir mais linhas.
Então aqui, por exemplo, eu coloquei 2 linhas. Eu quero colocar mais, né? A gente vem aqui no layout, ou com o mouse, botão direito do mouse, e a gente coloca aqui em inserir. Ó. Então essa primeira aqui, eu vou utilizar uma formatação chamada mesclagem. O que é mesclagem? É você unir as células, né? Unir as colunas em uma item só. Então eu vou colocar aqui, tabela de notas. Aí você pode colocar aqui nome, você pode colocar aqui Windows, Word, Excel e o PowerPoint, tá? E aí você vai colocar os nomes lá. Né? Fico cabulando aula, dá nisso. Fica cabulando aula para chavecar o pessoal da sala do lado, né? Ah, então quer dizer que você está fazendo isso? Vamos lá. Oi? Minha mulher me pega? Tá? Então, você pode preencher e aí você vai formatar, tá bom, gente? A gente tem aqui o designer, você pode escolher aqui os designers, meio que padrões que tem aqui, e com base nesse designer padrão você pode formatar, tá? Então, eu esqueci de colocar uma coluna, não tem problema, vai lá e insere, né, uma coluna, não tem problema nenhum, tanto linha quanto coluna. Então a gente tem as tabelas aqui para formatar. Então você tem toda aqui a parte de formatação da tabela na guia layout, e na guia designer você tem a parte visual da tabela, tá? E aí, caso você queira, a gente tem aqui uns estilos rápidos, né, que é o que a gente chama de word art dentro do programa. Então você pode trabalhar aqui com word art. Deixa eu aumentar o tamanho aqui para vocês poderem enxergar melhorzinho aí. Tá aí, ó, a tabelinha, tá? E aí, por exemplo, a gente criou os gráficos, né? Então, a gente pode criar a tabela aqui, aí depois cria o gráfico e coloca o gráfico em um outro slide aí. Professor, uma pergunta. Quando eu trabalhava, eu tinha uma tabela enorme. Onde você trabalhava, provavelmente usava-se o Excel. E dentro do Excel, essa tabela estava criada dentro dele para você colocar as informações. Era desse jeito. Aí toda vez que atualizava na hora, colocava as informações e atualizava Sim. na hora. Porque o que acontece? A planilha eletrônica alguém criou. Começa por aí, alguém criou a estrutura. Tá perguntado, vamos fazer isso no PowerPoint? Não. Não. Tá? Porque o Excel, a finalidade do Excel é justamente essa. Agora aqui não tem, aqui a gente tem que atualizar manualmente. Lá no Excel você jogava, por exemplo, um código e aí mudava tudo que estava lá embaixo depois do código. Um exemplo, né? Então, porque alguém criou a informação lá da planilha, tudo, para quem fosse utilizar, só jogar um dado e automaticamente ele mudar valor, algum tipo de dado que foi colocado, vinculado. Então aí é outra coisa. Vocês vão aprender a fazer isso também, tá? Certo, gente? Perguntas aí? Galera do online. Galera do online. E aí, senhor Alan, tudo bem, cara? Tá sumido? Não tá vindo nas aulas por quê, Alan? Pessoal aqui presencial, tem alguma dúvida? Quase que não sai. Tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Deu para entender essa questão do Smart Art? A partir da tabela? Oi, senhor Richard. Oi?
Espera aí. Pode. Vai lá, corre lá. Não, quer um copo, né? Beleza, Alan. Me manda lá no WhatsApp, a gente troca uma ideia. Importante que você tá na aula hoje aí. Né? O Richard tá morrendo de dor de barriga pra ir no banheiro, ao invés de correr lá. Professor, que horror. É. Expondo o menino. Não, é que ele tá assim, tipo. Não, Vai, corre. ele perguntou 2 vezes, aí o senhor não respondeu. Aí eu tive que Eu não ouvi ele falando, mas acontece. é difícil. Né? Ou só fala, professor, eu vou ali e já volto, né? Não dá, tem que. A máscara é difícil a máscara, né? Mas a gente tem que. Certo, gente? Querem perguntar alguma coisa aí? Pessoal aqui. Ah, eu quero te perguntar sobre, mas é sobre as aulas. Eu perdi 2 aulas. De quinta. Aí Pode falar. você responde, foi uma coisa assim, Então, não tem reposição de aula. Se você perder uma aula, você vai ficar com falta. Agora em questão de conteúdo, o conteúdo ele gravado e tá lá online. Eita. Foi o relógio de quem aí que apitou? Não entendi? Ah, então, a atividade, vocês, um exemplo, a atividade de hoje. O correto é que vocês entreguem até hoje. Ah, não deu para entregar hoje. Tem que entregar no máximo até a próxima aula. Não entregou até a próxima aula. O módulo termina segunda. Se no domingo não tiver tudo postado, você fica sem nota. eu estou com as atividades atrasadas, mas é porque É, o máximo é até domingo, que é quando, teoricamente, finaliza seu módulo. Tá bom? Mas é importante que faça na... Sim. Termina agora no final do mês. Oi? Não, não são 10. Galera, calma aí, já vou falar sobre a atividade. Sobre o conteúdo visto, alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Já voltou o Richard já? Tá, então ó, atividade de hoje, gente, atividade de hoje. Lá na página 71 do material de vocês. Página 71 do material de vocês. Vocês vão fazer a atividade que está proposta lá, tá bom? Você vai ler e vai fazer o que ele está dizendo aqui. Isso que é proposta. Oi? Na apostila, página 71. Deu para entender aí, gente? Hoje é só, página 71, tá bom, gente? Atividade da aula de hoje, página 71. Vai ler lá o que está pedindo a atividade, vai fazer e entregar lá na sala Google. Certo?